A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Então estamos concluindo o capítulo 10 de São Lucas, no mês missionário, e a gente iniciou esse capítulo Jesus enviando os 72 discípulos para todo lugar onde ele devia ir. É muito importante, na hora do envio, Jesus diz assim: vocês vão a toda cidade e lugar onde eu devia ir. É claro que Jesus está presente em toda parte, mas ele está aqui falando da presença física, humana, como ele viveu com os apóstolos e com aquelas comunidades, com aquelas pessoas. Então, agora quem é que vai marcar a presença física de Jesus? A humana, e ao mesmo tempo a espiritual. É o missionário, é o discípulo. E aqui no Evangelho de hoje nós temos a figura de Maria, que ouvia o Mestre como uma discípula atenta e interessada. Atenção, para nós que estamos refletindo o Evangelho de hoje, não basta simplesmente você se sentir batizado ou se sentir uma missionária, um discípulo, É preciso a gente ouvir o Mestre. A gente, no Evangelho de hoje, falou que Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a palavra. A palavra é Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Então, São João Crisóstomo, um padre da igreja do século IV do cristianismo, ele comentando esse texto, ele diz assim: o evangelista, que é São Lucas, não diz simplesmente que Maria estava sentada perto de Jesus, mas a seus pés. Olha, a gente tem que ficar atento às palavras. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Por quê? Porque aqui ela mostra a diligência, a assiduidade e a destreza em ouvir bem, como a grande reverência que tinha para o Senhor. Ela se ajoelhou, ela ficou aos pés de Jesus, uma espécie de reverência ao Mestre, ao Senhor, ao Deus. Aqui está indicando Jesus como Deus, não só como homem amigo da família. Esse lugar, o Evangelho não diz o nome do lugar, diz que Jesus entrou num povoado, Mas São João diz que esse lugar chama-se Betânia. Era uma comunidade na época, um povoado. Morava essa família, Lázaro, Maria e Marta. Lázaro é aquele que morreu, foi sepultado, e Jesus chegou depois de 4 dias e tirou do túmulo,
e devolveu as duas irmãs. Era uma família de boas posses. Jesus se hospedava lá para descansar. Mas é interessante a gente observar no Evangelho que ele entrou na casa, foi recebido, ele estava fazendo a caminhada dele para Jerusalém. Desde o capítulo 9 de São Lucas até o capítulo 19, é Jesus caminhando para Jerusalém, onde ele vai ser condenado à morte. E ele sabe disso. Ele está andando, vai estar caminhando para lá. E ele entrou nesse povoado, nessa cidadezinha, Betânia, para descansar. Mas não perde tempo. Mesmo repousando, ele faz grandes ensinamentos, grandes revelações. E aqui Santo Agostinho diz que quanto mais se humilhava Maria, sentando-se aos pés do Senhor, tanto mais fruto colhia das palavras de Jesus. As águas, com efeito, confluem na baixeza do vale, descendo das alturas das colinas. Que expressão belíssima, de Santo Agostinho, século V do cristianismo, ensinando a nós a entender o Evangelho que a gente lê hoje. Quanto mais a gente se humilha aos pés do Senhor, tanto mais a gente colhe frutos das palavras de Jesus. Gente, eu fico pensando, todo dia nós estamos aqui lendo, o Evangelho, ouvindo, vocês também. E quantas pessoas não ouvem? As pessoas passam o dia todinho desprendidas, dispersas, desocupadas, não tem interesse nenhum pelo Evangelho. É uma lástima, Mas o que é que a gente pode fazer? Santo Agostinho também ensina aqui, outro texto dele, ele diz assim: o Senhor logo não repreendeu a obra de Marta, mas distinguiu uma ocupação da outra. E ele diz: Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Tu não escolheste uma parte má, dizendo para Marta, mas ela escolheu uma parte melhor. Melhor por quê? Porque não lhe será tirada, ao passo que a ti será um dia tirado o fardo da necessidade. Com efeito, não encontrarás, quando vieres à pátria, um estrangeiro com quem pratica a hospitalidade, mas te será tirado por teu bem, para que recebas o que é melhor. Teu trabalho te será tirado para que recebas o descanso. Tu navegas, ela já está no porto, porque é eterna a doçura da verdade. Nesta vida a doçura vai crescendo, naquela chega a perfeição e nunca será tirada. Olha que explicação perfeita dessa reclamação, com tanta categoria que Jesus fez a Marta. Não condenou o trabalho, mostrou a importância, mas procurou dar um sentido e uma prioridade, o que é mais importante. Maria põe-se aos pés e escuta. É próprio do discípulo escutar o mestre, e é preciso fazer o que devemos fazer, mas Deus tem todo o direito sobre o tempo que Ele mesmo nos deu. Por isso, nesse mês de outubro, prestemos atenção à palavra que está sendo comunicada, e como é que nós estamos escutando, e como é que nós priorizamos. Será que nós achamos que o trabalho e ganhar e lutar é o mais importante e o resto que vai para as favas? Não, a gente tem que saber distinguir o que é prioridade. Jesus ensinou aqui hoje no Evangelho. Esse encontro é muito importante para nós que vivemos o mês da missão. E hoje, gente, é o dia do nascituro. Olha, o que é que o Evangelho ensina? Que a vida é de Deus. Antes da criação do mundo, Deus já pensou em nós. Aí, às vezes as pessoas ficam discutindo que até 6 semanas, 7, 12, pode abortar. Não, porque não somos nós que resolvemos, é Deus. Desde toda a eternidade Ele pensou em cada um de nós. Não é porque está na barriga
um óvulo que foi fecundado. Não, é porque Deus pensou. Por isso que a gente tem que defender a vida, proteger a vida em todas as suas instâncias, desde o momento da fecundação até o seu término natural. Rezemos dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Conclusão do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 38 a 42. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.